Você já imaginou como seria se, em vez de olhar para o céu apenas para admirar as estrelas, você acreditasse que elas estavam olhando de volta para você? Já houve um tempo em que o firmamento não era só cenário, era mensagem. Um código antigo, escrito em luz, que podia decidir quando plantar, quando viajar e até quando viver ou morrer. Relaxe, respire devagar, porque esta noite eu vou te levar por uma viagem que atravessa milênios, passando por desertos, templos, mercados e salões reais, sempre com a cabeça erguida para o mesmo céu que você vê agora. Mas cuidado, a astrologia que vamos visitar não é a dos horóscopos de revista. É a astrologia bruta, divina e perigosa, aquela que podia coroar um rei ou enterrá-lo. Antes que a nossa caravana parta, aproveite para se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma das histórias que conto por aqui. E me diga, de onde você está me ouvindo agora? E que horas são aí? Agora sim, vamos começar. Imagine-se há 5.000 anos no coração da Mesopotâmia. As noites eram tão escuras que o céu parecia um manto de veludo profundo, cravejado de diamantes. Não havia luz elétrica para roubar o brilho das estrelas, nem prédios altos para esconder o horizonte. E nas cidades de barro e pedra, os sacerdotes subiam até o topo dos zigurates, aquelas torres escalonadas que tocavam o céu, para vigiar os astros. Eles não olhavam por curiosidade, olhavam por dever, porque cada movimento no céu era interpretado como a respiração dos deuses. A lua não apenas crescia e minguava, ela avisava quando era hora de iniciar colheitas, ou de preparar as muralhas para uma guerra. Os planetas, ou estrelas errantes, eram mensageiros inquietos, cada um com personalidade própria. Os sumérios foram pioneiros nisso. Criaram os primeiros catálogos celestes, registrando a posição das estrelas em tabuletas de argila. Não para escrever poesia, mas para manter a ordem do mundo. Porque para eles, o caos começava no céu e se espalhava para a terra. E se o céu estivesse agitado, era sinal de que a cidade também estaria. Os babilônios herdaram e aperfeiçoaram essa arte. No século VII a.C., eles já tinham um corpo impressionante de observações, capaz de prever eclipses e conjunções. Mas aqui está o detalhe. A astrologia não era uma ciência para qualquer um, ela era uma ferramenta de poder. Os sacerdotes astrólogos serviam diretamente aos reis, interpretando o que viam lá em cima como ordens vindas dos deuses. Um eclipse lunar, por exemplo, podia ser interpretado como a ira contra o governante. Nesse caso, alguns reis chegavam a colocar um rei substituto no trono por alguns dias, um pobre coitado escolhido para ser, oficialmente, o alvo da fúria divina. E quando o período passava, bem, o substituto era dispensado de forma permanente. Entre preces e sacrifícios, a astrologia se enraizava como o grande GPS espiritual da Mesopotâmia. Não havia contrato, casamento ou batalha sem antes consultar as estrelas. E pouco a pouco, aquele saber foi se espalhando. No Egito Antigo, o céu também era um templo. As constelações eram associadas a deuses. Órion, por exemplo, representava Osíris. Sírius, a estrela mais brilhante, era a manifestação de Ísis. E o seu surgimento anual, pouco antes da inundação do Nilo, não só marcava o início do ano egípcio, mas também garantia a fertilidade das colheitas. No alto dos templos de Karnak e Luxor, sacerdotes alinhavam colunas e corredores com a trajetória do sol em datas sagradas. Quando o amanhecer iluminava uma sala específica, era sinal de que um festival religioso deveria começar. Mas o Egito tinha uma peculiaridade. Para eles, ler o céu era também ler o destino da alma. A astrologia se misturava às práticas funerárias, ajudando a escolher datas e rituais para garantir uma boa travessia no além. E em meio a toda essa reverência,
havia também quem olhasse para o céu com intimidade. Agricultores que sabiam quando semear apenas observando a lua. Pescadores que confiavam nas marés como se fossem velhas amigas. Mulheres que, discretamente, associavam fases lunares aos próprios ciclos. Um conhecimento passado entre gerações, muitas vezes ignorado nos registros oficiais, mas profundamente enraizado na vida cotidiana. Enquanto isso, no mundo grego, a astrologia dava um salto filosófico. Por volta do século IV a.C., pensadores como Aristóteles e Hiparco tentavam explicar os movimentos celestes com base em lógica e matemática. O céu deixava de ser apenas o domínio dos deuses e passava a ser também um problema de geometria. Mas aqui entra a ironia. Quanto mais tentavam medir e prever o cosmos, mais reforçavam a ideia de que ele tinha um plano. Os gregos também popularizaram o horóscopo pessoal, ligando o momento do nascimento à posição dos astros. Era um conceito tentador. Se o céu é um mapa, então talvez cada vida também seja. Roma herdou tudo isso com entusiasmo. Imperadores como Tibério e Augusto mantinham astrólogos de confiança. Mas cuidado, prever a morte de um imperador podia ser considerado traição e render ao adivinho uma audiência muito rápida com os leões do Coliseu. Ainda assim, a astrologia infiltrava-se na política, no exército e até nos jogos de azar. Do Oriente ao Mediterrâneo, a astrologia antiga moldou decisões que mudaram o rumo de impérios. Mas também nas vielas e mercados, ela se mantinha viva nas mãos de gente comum. Comerciantes consultando datas para abrir negócios, jovens pedindo a bênção dos astros antes de se casar, marinheiros adiando viagens para evitar tempestades previstas pelo mapa do céu. E assim, como um rio que atravessa reinos, a astrologia chegou à Idade Média Europeia, onde, entre monges e proibições da igreja, ela teria que aprender a sobreviver nas sombras. A astrologia entrou na Europa medieval como um hóspede maldito e irresistível. Oficialmente, a igreja a olhava com desconfiança. Afinal, se os astros decidiam o destino, que lugar restava para o livre-arbítrio, para o arrependimento ou para o juízo final? Era uma ameaça silenciosa ao monopólio espiritual. Mas, nos bastidores, monges e clérigos não resistiam ao fascínio de medir o céu. Talvez fosse pela beleza das esferas celestes girando, ou pela promessa de que o universo, no fundo, obedecia a uma ordem perfeita. Na penumbra dos mosteiros, enquanto velas queimavam lentamente e o cheiro de pergaminho se misturava ao de cera, havia estudiosos que, entre um salmo e outro, copiavam manuscritos árabes cheios de diagramas e símbolos. Eram traduções de tratados vindos de Bagdá, Córdoba e Toledo, cidades onde o saber antigo havia encontrado refúgio durante o florescer islâmico. E ali, entre linhas de latim e comentários discretos nas margens, a astrologia encontrava um novo disfarce, o de ciência respeitável. Para o povo comum, ela se apresentava de forma muito mais simples, no calendário agrícola. Era o livro de bolso do camponês, ainda que em forma de pergaminho ou tabuinha, dizendo quando plantar, quando colher, quando cortar madeira ou castrar ovelhas, sempre seguindo fases lunares e posições das estrelas. Oficialmente, era sabedoria popular, nada de astrologia. Mas qualquer um que tivesse olhos para o céu sabia que aquilo era a mesma velha linguagem dos astros, traduzida para o dia a dia. Nas cortes, a história era outra. Reis e príncipes tratavam a astrologia como um luxo perigoso. Ter um astrólogo pessoal era sinal de status, mas também um risco político. O profissional precisava ser hábil em suas previsões e ainda mais hábil em medir suas palavras. Um erro, uma previsão incômoda, e a confiança virava sentença. Havia astrólogos que aprendiam cedo a dar respostas tão vagas quanto poéticas, para que o monarca pudesse sempre se sentir confirmado.
Alguns governantes, no entanto, mergulhavam de cabeça. Carlos Comte, o sábio de França, não escondia sua biblioteca de livros astrológicos. Na Itália renascentista, os Médici financiavam observatórios privados. E em Portugal, navegadores cruzavam oceanos confiando não apenas em cartas náuticas, mas também em cálculos astrológicos, acreditando que certos alinhamentos celestes podiam garantir mares mais calmos. Mas, no meio desse luxo e prestígio, havia a sombra da condenação. Concílios e pregadores insistiam. Prever o futuro era se intrometer nos desígnios divinos. Alguns astrólogos foram presos ou obrigados a se retratar publicamente. Outros escaparam usando um truque simples. Afirmavam que não liam o futuro, apenas estudavam a influência natural dos corpos celestes sobre os elementos da Terra. Em outras palavras, eram meteorologistas muito avançados para seu tempo. E havia ainda a astrologia clandestina, aquela que circulava nas feiras e mercados. Mulheres idosas, com cartas e ossos polidos, oferecendo leituras rápidas em troca de algumas moedas. Jovens que traçavam mapas astrais, improvisados em pedaços de pano. Homens que se diziam viajantes do Oriente e, com ar misterioso, garantiam ter aprendido segredos que vinham de Alexandria ou da Pérsia. Para a Igreja, tudo isso era superstição, quando não pura heresia. Para o povo, era um jeito de conversar com o destino. As universidades, curiosamente, não fecharam completamente as portas à astrologia. Pelo contrário, em lugares como Bolonha e Paris, ela entrou disfarçada de parte da medicina. O raciocínio era simples e inegavelmente sedutor. Se os humores do corpo eram influenciados pelos elementos e se os astros influenciavam os elementos, então um bom médico precisava conhecer o céu tanto quanto o corpo humano. Assim, tratamentos eram prescritos de acordo com o signo em que a lua se encontrava, e cirurgias eram evitadas durante certos alinhamentos. O que se formava ali era um pacto curioso entre fé, ciência e superstição. A astrologia medieval não era mais a mesma dos sumérios ou egípcios, mas carregava a mesma ambição: decifrar o mundo a partir de um mapa que ninguém podia tocar. E quanto mais proibida ela era, mais sabor tinha para quem ousava estudá-la. Nas noites frias das cidades muradas, era comum ver grupos reunidos para ouvir histórias sobre eclipses que derrubaram reis, cometas que anunciaram guerras, ou chuvas de estrelas que foram lidas como bênçãos. Cada geração acrescentava um detalhe, um exagero, até que o céu se tornava uma crônica viva, um livro aberto que todos sabiam ler, mas ninguém admitia em voz alta. Havia também a dimensão pessoal. Cartas preservadas de damas e cavaleiros mostram consultas astrológicas para assuntos tão íntimos quanto correspondências amorosas. Devo enviar esta carta agora ou esperar que Vênus esteja mais favorável? Esse tipo de dúvida cruzava salões, era sussurrada em jardins e levada discretamente aos quartos de conselheiros. O mais curioso é que, apesar de toda a tensão entre a astrologia e o cristianismo oficial, a iconografia religiosa medieval estava repleta de signos do zodíaco. Portais de catedrais, vitrais e iluminuras mostravam os meses do ano acompanhados por símbolos astrais, como se o calendário terreno fosse inevitavelmente guiado pelo céu. Era um jogo de equilíbrio, condenar a prática abertamente, mas continuar a celebrá-la discretamente na arte e na arquitetura. Assim, a astrologia seguiu respirando no subterrâneo e no alto das torres, nos campos e nos palácios, nas páginas iluminadas e nas conversas de taverna. Era proibida o bastante para ser emocionante, útil o bastante para ser indispensável e misteriosa o bastante para nunca perder seu encanto. E, enquanto os sinos das igrejas marcavam as horas na terra, as estrelas continuavam marcando o tempo no céu.
indiferentes a decretos, excomunhões e intrigas humanas. O céu noturno da Idade Média não pertencia a ninguém, mas, de certa forma, todos queriam uma parte dele. Do outro lado do Mediterrâneo, no mundo árabe, astrônomos e astrólogos trabalhavam lado a lado, muitas vezes sem se importar com a fronteira que, na Europa, separava a ciência respeitável da arte perigosa. Sob a luz das lamparinas, em Bagdá, Damasco e Samarcanda, eles desenhavam mapas tão detalhados que pareciam tecer um bordado no próprio tecido do cosmos. Era um esforço coletivo que misturava heranças gregas, babilônicas, indianas e persas. Livros de Ptolomeu, traduzidos e comentados, circulavam com anotações marginais tão extensas que, às vezes, ocupavam mais espaço que o texto original. Esses manuscritos viajavam em caravanas e navios, atravessando desertos e portos lotados, chegando a mercados onde se vendiam desde especiarias até pequenos astrolábios portáteis, um tipo de calculadora estelar que cabia na palma da mão. Na Península Ibérica, sob domínio mouro, as noites eram um convite a misturar tradições. Ali, judeus, cristãos e muçulmanos podiam partilhar a mesma mesa e, com sorte, o mesmo céu. Astrólogos andaluzes traduziam do árabe para o latim e o hebraico, garantindo que cada versão carregasse não apenas as fórmulas e tabelas, mas também as interpretações poéticas que davam sentido àquelas previsões. Enquanto isso, na Europa cristã, os monges copiavam esses textos com um misto de fascínio e cautela. As bibliotecas dos mosteiros guardavam volumes que oficialmente não existiam, escondidos atrás de estantes falsas ou guardados em armários trancados com chaves que só o abade possuía. Era um jogo de esconde-esconde intelectual. A Igreja condenava o uso supersticioso dos astros, mas os próprios estudiosos da fé não hesitavam em consultá-los para calcular datas de festas móveis, prever eclipses ou, discretamente, aconselhar príncipes. Em feiras e mercados, a astrologia ganhava outro rosto. A fala erudita se transformava em provérbio popular. Vendedoras ambulantes diziam que quem planta sob o olhar de Marte colhe guerra, ou que Vênus minguante não é hora de casar. Poucos sabiam que esses ditados tinham raízes em tratados complexos. Para o povo, eram apenas verdades herdadas. Nos portos italianos, marinheiros confiavam em cartas do céu rabiscadas em pedaços de couro. Os capitães sabiam que o clima podia mudar de repente, mas alguns ainda preferiam partir quando Júpiter estava em um signo amigo e evitar viajar sob a influência de Saturno. Era superstição? Talvez, mas também era uma maneira de lidar com o medo constante de se lançar ao mar aberto. Havia, claro, os que exploravam essa fé no invisível. Charlatães vendiam mapas astrais prontos, adaptando apenas o nome do cliente. Alguns eram hábeis em leitura fria, arrancando informações sem que o consulente percebesse. Outros exageravam nos presságios, prometendo fortunas ou ameaçando desgraças para garantir novos pagamentos. Mas, curiosamente, até esses enganos acabavam reforçando o mito. Se uma previsão falhava, a culpa era sempre do cliente, que não seguira os conselhos dos astros. Nos círculos mais altos, a astrologia se tornava arma política. Reis escolhiam datas para coroações, campanhas militares e casamentos segundo cálculos complexos. Um astrólogo de confiança podia ser mais valioso que um general, e por isso mesmo, alvo de inveja e conspiração. Havia cortes em que 2 ou 3 profissionais eram mantidos ao mesmo tempo, justamente para evitar que um único dono do céu manipulasse o destino do reino. E em meio a tudo isso, havia a dimensão quase mágica de simplesmente olhar para cima. As cidades medievais não conheciam poluição luminosa. O céu era uma tapeçaria nítida, com constelações que pareciam tão próximas que se podia tocá-las. Crianças aprendiam cedo a identificar a Ursa Maior,
Pescadores sabiam quando o escorpião surgia no horizonte, e viajantes usavam o cinturão de Órion como guia. Não era preciso saber ler para entender que o céu era um livro aberto, ainda que ninguém concordasse sobre quem escrevia suas linhas. Com o tempo, a astrologia medieval se tornou um mosaico. Um pedaço vinha dos monges, copiando textos árabes. Outro, das vendedoras que liam o futuro no brilho dos olhos. Outro ainda, dos príncipes que mandavam erguer torres para observar eclipses. Cada fragmento se encaixava, criando uma tradição que, mesmo contestada, nunca desaparecia completamente. E talvez seja essa a parte mais irônica. Quanto mais se tentava banir a astrologia, mais ela se infiltrava nos cantos da vida cotidiana. Estava nas colheitas e nas coroações, nos votos de casamento e nas rotas marítimas, nos livros proibidos e nas músicas populares. A Idade Média podia tentar manter o céu em silêncio, mas o céu nunca parou de falar. Na virada de certos séculos, a astrologia medieval começou a vestir trajes mais acadêmicos. Não que tenha abandonado a aura de mistério ou a poesia embutida nas constelações, mas, de repente, passou a circular nos mesmos corredores que abrigavam debates sobre lógica, filosofia e medicina. Era como se o céu tivesse finalmente conseguido um assento nas universidades. Ainda que esse assento estivesse sempre sob o olhar vigilante de quem, em teoria, poderia expulsá-lo a qualquer momento. Em Paris, Bolonha, Oxford e Salamanca, havia salas abafadas onde jovens aprendizes se inclinavam sobre mesas cobertas de pergaminhos. Entre tratados de Aristóteles e compilações de Galeno, encontravam-se também tabelas astrológicas, tão complexas que pareciam mais um jogo de xadrez com as estrelas do que um manual de previsões. Professores explicavam a teoria dos humores corporais, com aquele ar de quem sabe que está descrevendo o funcionamento do corpo, mas que, no fundo, está olhando para o céu. Afinal, para eles, a posição dos astros influenciava diretamente o equilíbrio desses líquidos vitais: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. E assim, a astrologia se infiltrava nas aulas de medicina. Não era apenas uma curiosidade. Havia na prática a recomendação de sangrar um paciente apenas quando a lua estivesse em determinada fase, ou evitar administrar certos remédios quando Marte estivesse em mau aspecto, com Saturno. Cirurgias? Melhor marcá-las quando Júpiter estivesse bem posicionado. A ironia é que, para muitos estudantes, essa combinação de observação empírica com superstição celeste parecia perfeitamente lógica. E por que não seria? O mundo, para eles, era um grande organismo interligado, e o céu era seu cérebro, ou seu coração, dependendo de quem explicasse. Instrumentos começavam a se tornar mais comuns. O astrolábio, aquela peça de metal cheia de recortes e escalas, não era apenas uma joia de precisão. Era um símbolo de status intelectual. Quem possuía um astrolábio podia não apenas calcular a hora exata observando as estrelas, mas também determinar a latitude e, claro, fazer previsões. Havia quem o carregasse preso à cintura, como se fosse uma espada do conhecimento, e, de certa forma, era. Enquanto nas universidades se discutia teoria, nas cortes a astrologia ganhava tons dramáticos. Era a época das grandes crises, guerras dinásticas, disputas territoriais, epidemias. E em tempos de incerteza, nada vendia mais caro que um vislumbre do futuro. Reis e rainhas não se contentavam com qualquer resposta. Queriam mapas detalhados, justificativas complexas e até a hora exata para tomar decisões críticas. A assinatura de um tratado podia ser adiada porque a lua estava mal colocada. Uma ofensiva militar podia ser antecipada porque Vênus sorria para Marte no céu. E se algo dava errado? Bem, aí sempre havia um eclipse inesperado ou uma conjunção mal interpretada para culpar.
O curioso é que, nessa dança entre poder e previsão, muitos astrólogos se tornaram peças fundamentais na engrenagem política. Alguns eram tratados como conselheiros íntimos, com acesso aos segredos mais bem guardados do reino. Mas essa proximidade era uma lâmina de dois gumes. Bastava uma profecia errada ou um boato mal interpretado para que o mesmo astrólogo fosse acusado de traição ou bruxaria. Havia casos de profissionais que, num mês, eram cobertos de ouro e no mês seguinte precisavam fugir antes do amanhecer. Mas não eram apenas os grandes que buscavam respostas no céu. A peste negra, no século XIV, fez a astrologia ganhar ainda mais espaço entre o povo. Com médicos impotentes diante da morte que se espalhava pelas ruas, muitos recorriam a interpretações astrais para tentar compreender e, quem sabe, evitar a doença. Não foram poucos os que culparam a conjunção de Saturno, Júpiter e Marte em 1345 pelo início da praga. Em mercados e tavernas, comentava-se que os céus haviam se contaminado, espalhando miasmas invisíveis que caíam sobre a terra. E aqui reside uma ironia deliciosa. Quanto mais o mundo sofria, mais a astrologia florescia. Não porque oferecesse soluções concretas, mas porque dava uma narrativa ao caos. As estrelas eram como um livro que, mesmo sem final feliz, pelo menos oferecia capítulos coerentes. O camponês que perdia a família podia culpar os astros e, assim, encontrar algum tipo de sentido para o insuportável. O mercador que via sua rota comercial ruir podia dizer que Vênus lhe virara as costas. E, de certa forma, isso era um consolo, uma maneira de negociar com o incontrolável. Os astrólogos mais experientes sabiam dosar promessas e advertências. Eram mestres em deixar brechas. Saturno ameaça, mas Júpiter protege. Ou a conjunção é perigosa, mas há esperança se o homem agir com prudência. Era um equilíbrio entre alimentar a fé e evitar a desilusão total. Afinal, ninguém volta a contratar um profeta que só prevê catástrofes. Nas aldeias, a astrologia se misturava às tradições locais. Parte do conhecimento era transmitida oralmente. Saber quando plantar de acordo com a lua, prever tempestades pelo alinhamento das estrelas, escolher datas de casamentos e colheitas com base no céu. Tudo isso sem grandes cálculos, apenas um olhar treinado e muita memória. Nessas comunidades, não havia a separação rígida entre ciência e superstição. Tudo fazia parte do mesmo tecido da vida. Mesmo a igreja, que oficialmente condenava certos usos da astrologia, se via obrigada a tolerar uma parte dela, especialmente a que servia para calcular festas religiosas, prever eclipses e manter o calendário em ordem. Havia monges que, à noite, anotavam meticulosamente as posições planetárias, como se estivessem registrando o diário secreto de Deus. Ao fim dessa fase, a astrologia medieval estava mais viva do que nunca, mas também mais complexa. Era uma mistura de observação legítima, superstição popular, ferramenta política e consolo espiritual. E assim como o céu, mudava constantemente de forma, mas sem nunca desaparecer. O século XV parecia, à primeira vista, um presente dos céus para a astrologia. As cortes europeias ainda a tratavam como uma dama de honra indispensável nas decisões políticas. Os astrólogos mais renomados circulavam entre príncipes e bispos, carregando tabelas e cartas como quem transporta segredos de Estado. Era o auge do prestígio e, ironicamente, também o início do que seria seu lento declínio. Mas ninguém percebe isso enquanto o vinho ainda está doce na taça. Nesse período, a astrologia estava de tal forma entrelaçada à vida das elites que era impossível imaginar a rotina sem ela. A assinatura de tratados, as datas para coroações, até a hora mais propícia para conceber um herdeiro. Tudo passava pelo crivo das estrelas. Alguns reis eram conhecidos por adiar decisões críticas apenas porque o céu não lhes parecia amistoso. Era como se o universo tivesse se tornado mais um ministro,
e, convenhamos, o único que não podia ser subornado. Mas havia sinais de mudança no ar. As grandes navegações começavam a ampliar o horizonte físico e, com ele, o intelectual. Os navegadores levavam astrolábios e quadrantes não para prever o futuro, mas para encontrar o caminho no presente. Isso, para alguns astrólogos, era inspirador. Afinal, se podiam calcular rotas tão precisas nos mares, que mais poderiam descobrir nos céus? Para outros, porém, era um desconforto. A astrologia, acostumada a ser a dona das respostas, via-se agora dividindo o palco com um novo tipo de curiosidade, mais voltada para medir, calcular e comprovar. Ainda assim, resistia com a elegância de quem sabe usar a poesia para se manter relevante. Nos mercados, videntes e leitores de horóscopos populares continuavam a interpretar sinais do céu para prever desde colheitas até casamentos. Nas aldeias, ninguém se importava com debates acadêmicos. A lua ainda ditava o tempo de plantar e colher, e Marte continuava a ser culpado por brigas familiares. Nas universidades, entretanto, surgiam figuras que, embora respeitassem a tradição astrológica, começavam a questionar suas bases. Alguns estudiosos notavam que certas previsões não se cumpriam, ou que coincidiam mais com a habilidade retórica do astrólogo do que com qualquer alinhamento planetário. Ainda não era o ceticismo radical que viria depois, mas já se podia ouvir, nos corredores, um murmúrio de desconfiança. Enquanto isso, o conflito com a Igreja ganhava novos contornos. O cristianismo medieval sempre teve uma relação ambígua com a astrologia, útil para calcular datas e reforçar a ideia de uma ordem divina no cosmos, mas perigosa quando insinuava que o destino humano estava escrito nas estrelas e não nas mãos de Deus. Alguns papas consultavam astrólogos em segredo. Outros os condenavam abertamente. A ironia é que, muitas vezes, eram os mesmos clérigos que, nas madrugadas silenciosas, anotavam cuidadosamente as efemérides celestes à luz de velas. O povo continuava a ver a astrologia como um idioma natural. Nas praças, mercadores discutiam presságios enquanto fechavam negócios. Mães sussurravam aos filhos para não saírem de casa em determinados dias, porque o céu não estava limpo. Viajantes consultavam as estrelas antes de partir. A vida seguia impregnada dessa mistura de ciência, superstição e poesia. Mas à medida que novas terras eram descobertas e novos céus se abriam diante dos olhos humanos, crescia a sensação de que talvez as estrelas não dissessem tudo. Quando navegadores como Vasco da Gama e Cristóvão Colombo regressavam com mapas repletos de ilhas que ninguém havia previsto, alguns começavam a se perguntar se os céus não estavam, afinal, guardando silêncio sobre certas coisas. Os astrólogos mais espertos adaptaram-se. Passaram a incorporar nas suas leituras elementos de geografia, medicina e até política. Um mapa astral já não era apenas um diagrama de planetas e signos, mas um compêndio de conselhos práticos e observações do mundo real. E isso, por um tempo, manteve-os indispensáveis. No entanto, as sementes da crise estavam plantadas. Em poucos anos, telescópios rudimentares começariam a revelar detalhes do céu que não constavam nos manuais antigos. Novas medições mostrariam que certos cálculos astrológicos estavam, digamos, desatualizados. E, embora muitos ainda vissem na astrologia uma arte sagrada, outros a começavam a considerar um belo anacronismo. Por ora, porém, ela ainda reinava. Nas noites frias, reis chamavam seus astrólogos particulares para interpretar eclipses. Nas aldeias, camponeses olhavam para o firmamento e viam nele a continuidade de suas histórias. Nos mosteiros, monges calculavam pacientemente o movimento dos astros, como quem traduz a caligrafia de Deus. O século ainda guardava surpresas, e a astrologia, como uma velha cortesã inteligente, sabia que poderia sobreviver se aprendesse a mudar o figurino.
O palco ainda era dela, mas as cortinas, silenciosamente, começavam a se mover. O vento do século XVI tinha cheiro de tinta fresca e maresia. Era o cheiro dos mapas sendo redesenhados, das rotas sendo riscadas e dos portos se enchendo de histórias que pareciam invenção. Enquanto caravanas cruzavam desertos e caravelas cortavam oceanos, um novo tipo de astrônomo começava a se impor. O que olhava para o céu não para adivinhar o amanhã, mas para entender o agora. A astrologia, que durante séculos fora a dona do palco celeste, começou a sentir as primeiras cutucadas no ombro. Não eram ainda ataques frontais, mas pequenas insinuações vindas de homens que carregavam lentes de vidro e calculadoras improvisadas. E se os planetas não se movem exatamente como pensamos? Perguntavam, com aquele tom de quem sabe que está mexendo num vespeiro. Nessa época, ainda era possível um astrólogo ser também um respeitado homem de ciência. Aliás, era até comum. Muitos dos que hoje chamamos de grandes astrônomos começaram suas carreiras traçando mapas astrais para príncipes e senhores feudais. Copérnico, por exemplo, passava dias observando o céu para calcular posições que, oficialmente, serviam a estudos acadêmicos, mas que, na prática, também alimentavam horóscopos nobres. Era um equilíbrio delicado. De dia, ciência pura. De noite, previsões veladas. A verdade é que a astrologia, como toda tradição que quer sobreviver, sabia vestir novas roupas. Incorporava as descobertas dos navegadores, usava termos mais técnicos, tentava afastar-se da imagem supersticiosa que seus detratores lhe atribuíam. Nas cidades maiores, astrólogos montavam gabinetes com globos terrestres, mapas do céu e instrumentos de metal polido. Entrar nesses lugares era como visitar um templo onde a liturgia misturava cálculos precisos e poesia cósmica. Mas fora dos centros urbanos, o cenário pouco mudava. Aldeões ainda consultavam a posição da lua para decidir o dia da colheita, e mães ainda escolhiam nomes de filhos inspiradas em constelações. Os pregadores podiam bradar contra as artes enganosas, mas no cotidiano a astrologia permanecia um hábito tão arraigado quanto acender velas na missa. A igreja, por sua vez, intensificava sua desconfiança. Era perigoso sugerir que a vida humana estava rigidamente traçada pelos astros, pois isso enfraquecia o livre-arbítrio, pilar da teologia cristã. Contudo, na privacidade de bibliotecas e sacristias, havia padres que copiavam tratados astrológicos com a mesma devoção com que copiavam salmos. O discurso oficial e a prática real raramente coincidiam. Um detalhe que a história medieval conhecia bem. O grande divisor de águas começou a surgir com a invenção de instrumentos que permitiam ver o céu como nunca antes. A luneta, mais tarde aperfeiçoada por Galileu, não apenas mostrava crateras na Lua e luas orbitando Júpiter. Ela também revelava que o cosmos era mais complexo, vasto e talvez indiferente do que a astrologia clássica supunha. Era como se, de repente, um ator coadjuvante subisse ao palco e começasse a roubar as falas do protagonista. Os astrólogos reagiram de formas distintas. Alguns se fecharam, insistindo que as novas descobertas apenas confirmavam o que sempre disseram, ainda que precisassem torcer um pouco a lógica para encaixar tudo. Outros abraçaram o novo, ajustando tabelas, criando sistemas híbridos que misturavam observação empírica e simbolismo tradicional. Por um tempo, essa mistura funcionou. Afinal, a maioria das pessoas ainda preferia uma boa história cósmica a um cálculo frio. E havia algo que nenhuma lente, por mais poderosa, conseguia tirar da astrologia: seu charme narrativo. O cientista podia apontar a posição exata de Saturno, mas só o astrólogo conseguia dizer que aquela configuração anunciava tempos de prudência ou perigo. A ciência podia medir distâncias, a astrologia
ainda media ansiedades e esperanças humanas. Entretanto, o mundo estava mudando depressa. A imprensa, recém-disseminada, espalhava tratados que explicavam o céu de forma cada vez mais matemática. Livros de astronomia começaram a circular fora dos círculos acadêmicos, e com eles, uma nova confiança no poder da razão. A astrologia não desaparecia, mas começava a deixar de ser um alicerce da vida intelectual para se tornar, aos poucos, uma bela tapeçaria pendurada na parede, admirada, respeitada, mas não mais consultada para cada passo. Ainda assim, na virada para o século XVII, ela estava longe de ser irrelevante. Reis continuavam a ter seus conselheiros astrais, e pessoas comuns ainda liam almanaques que misturavam fases da lua, previsões de tempo e presságios planetários. Havia, nesse momento, um fio tênue que ligava a astrologia ao coração das pessoas. Um fio tecido mais por necessidade emocional do que por convicção científica. O futuro traria choques maiores, mas, por enquanto, ela ainda respirava fundo, ajeitava o manto estrelado e continuava a sussurrar. As respostas estão lá em cima, se você souber ouvir. A astrologia, como uma velha atriz que já tinha reinado sobre o palco por séculos, começava a sentir que a plateia mudava de gosto. O público, antes fascinado por metáforas celestes, agora se encantava com experimentos, números e provas tangíveis. Era o começo de uma longa temporada em que a ciência moderna roubaria o centro das atenções, deixando a astrologia na penumbra, mas sem nunca expulsá-la completamente. Nos salões de alguns palácios, ela ainda era recebida com reverência. Não oficialmente, claro. O protocolo exigia que o rei se aconselhasse com seus ministros e estudiosos das novas ciências. Mas, nas câmaras privadas, longe dos ouvidos da corte, mapas astrais ainda eram abertos sobre mesas de ébano, iluminadas por velas que dançavam no ar rarefeito. O astrólogo entrava quase sempre de madrugada, como um conspirador, trazendo no bolso um pergaminho cheio de símbolos que só ele entendia. Fora das cortes, nas ruas e mercados, o cenário era menos discreto. Vendedores ambulantes ofereciam almanaques com previsões para o ano, misturando conselhos agrícolas, anedotas e advertências sobre eclipses. Muitos eram escritos por autores anônimos, que copiavam trechos uns dos outros, adaptando as previsões para qualquer freguês disposto a pagar algumas moedas. Uma colheita promissora, um inverno mais ameno, um casamento à vista, tudo cabia ali, entre fases da lua e desenhos de constelações toscas. Entretanto, havia um novo tipo de figura ganhando espaço: o astrônomo puro, aquele que se recusava a interpretar presságios e preferia se ater aos cálculos. Para esses, a astrologia era um resquício de um passado poético, mas equivocado. E como toda mudança de paradigma, essa transição não aconteceu sem atrito. Discussões inflamadas ocorriam em universidades e sociedades eruditas, onde defensores da astrologia alegavam que a ciência nascente estava apenas confirmando o que eles já sabiam, e detratores respondiam que saber e acertar por acaso não eram a mesma coisa. O povo, no entanto, não se importava tanto com essa disputa intelectual. Para quem dependia da terra, do clima e da sorte, qualquer ferramenta que prometesse prever o futuro era bem-vinda. Afinal, que mal havia em escolher a data da plantação com base na posição de Vênus? Talvez não funcionasse, mas também não custava tentar. Era um raciocínio prático, muito diferente do embate filosófico que fervia entre estudiosos. Mesmo assim, a astrologia começava a se fragmentar. O que antes era um corpo único de conhecimento, respeitado e integrado às decisões políticas e religiosas, agora se dividia entre o uso popular e a aplicação restrita a círculos de curiosos ou aristocratas excêntricos. As universidades,
cada vez mais comprometidas com a observação empírica, relegavam-na ao campo da superstição. Havia, porém, um último trunfo: sua capacidade de contar histórias. Enquanto o cientista explicava que Marte era apenas um planeta rochoso avermelhado, o astrólogo ainda podia falar de Marte como o deus da guerra, regendo paixões, conflitos e ambições humanas. A ciência dizia o que era, a astrologia, o que aquilo significava. Essa diferença, sutil, mas poderosa, garantiria sua sobrevivência nos séculos seguintes. No fundo, era uma relação de conveniência. A ciência ocupava o trono da explicação objetiva. A astrologia se sentava ao lado, como a conselheira que ninguém admitia ouvir, mas cujas palavras ficavam na memória. E enquanto houvesse corações inquietos, buscando sentido nas estrelas, ela teria público. Mas o relógio moderno não parava. Os telescópios se multiplicavam, os mapas do céu se tornavam mais precisos e, com eles, a sensação de que o cosmos podia ser compreendido sem recorrer a mitos. A astrologia recuava, mas nunca se rendia, como uma chama pequena, mas teimosa, que resiste mesmo quando a noite parece querer apagá-la. Era o século XVIII, e o mundo parecia ter decidido que tudo, absolutamente tudo, precisava de explicação lógica. As luzes do iluminismo iluminavam bibliotecas, salões de debate e oficinas de invenções, mas também lançavam sombras sobre tradições antigas. Entre elas, a astrologia. Já não era socialmente elegante admitir que se consultava um mapa astral antes de assinar um tratado comercial ou aceitar uma proposta de casamento. O discurso dominante exaltava a razão, e figuras como Voltaire e Diderot ridicularizavam qualquer prática que cheirasse a superstição. O problema é que, como todo vício cultural, a astrologia não desaparecia só porque alguém dizia que era tolice. Nas cidades, ela se adaptava. Saía dos palácios e das universidades para ganhar espaço em cafés, feiras e publicações de segunda linha. Surgiam folhetins baratos que anunciavam previsões para cada signo, uma simplificação drástica em relação à complexidade dos antigos cálculos babilônios, mas que funcionava bem para o novo público. Agora, qualquer aprendiz de impressor podia lançar um guia dos astros e vender centenas de cópias. A elite intelectual fingia não se importar, mas, em privado, ainda havia quem pedisse, por curiosidade, uma leitura de horóscopo. Às vezes, por pura diversão. Outras, porque nem mesmo um espírito iluminista conseguia resistir à tentação de acreditar que o universo tinha algo a dizer sobre seus amores ou ambições. No campo, pouco havia mudado. Camponeses continuavam marcando eventos importantes, como a colheita, o abate de animais ou o plantio, de acordo com as fases da lua e a posição de certas constelações. Essa prática, embora condenada como arcaica, persistia porque, afinal, sempre fora assim. E, num mundo onde a vida dependia tanto de ciclos naturais, tradição e superstição eram quase a mesma coisa. Mas havia um fenômeno curioso acontecendo. A astrologia começava a se tornar parte do entretenimento. Salões de leitura de cartas, apresentações teatrais com astrólogos, charlatões e publicações humorísticas que parodiavam previsões eram cada vez mais comuns. Era um processo de dessacralização. O que antes fora visto como conhecimento sério passava a ser tratado como curiosidade, passatempo ou truque de feira. Esse deslocamento não a matou. Ao contrário, deu-lhe uma nova sobrevida. Longe das exigências acadêmicas, a astrologia podia ser mais flexível, mais inventiva, até mais divertida. E, como sempre acontecera, continuava a oferecer algo que a ciência pura não conseguia. Um sentido emocional, uma narrativa onde cada um tinha um papel escrito nas estrelas. Ainda assim, o abismo entre ela e a astronomia tornava-se intransponível. Os mapas celestes dos observatórios eram impecáveis, frios,
calculados e, ironicamente, muito mais precisos do que qualquer astrólogo jamais sonhara. A astronomia conquistava o respeito das instituições. A astrologia, o afeto difuso de quem preferia a poesia à precisão. E assim ela seguia, discreta, adaptada, sobrevivendo em pockets de cultura onde as luzes do iluminismo não brilhavam tanto. Como sempre, mudando de forma para continuar existindo. Porque, afinal, enquanto houvesse gente olhando para o céu e perguntando o que isso significa, haveria também alguém disposto a responder, mesmo que a resposta viesse com mais metáfora do que medida. O século XIX chegou trazendo trens, fábricas e fumaça. As cidades cresciam, as máquinas rugiam, e no meio do progresso industrial, a astrologia parecia ter finalmente se tornado uma relíquia de outro tempo. Pelo menos era o que os intelectuais diziam, enquanto, discretamente, a velha arte se reorganizava nos cantos menos iluminados dessa nova era. As feiras populares continuavam a abrigar astrólogos, agora lado a lado com mágicos, hipnotizadores e inventores excêntricos que prometiam maravilhas com eletricidade. Muitos usavam roupas exóticas, inventadas para impressionar o público, e misturavam astrologia com quiromancia, numerologia e até truques de palco. O objetivo não era mais convencer um rei a adiar uma batalha, mas encantar um cliente a pagar pela próxima leitura. Nas classes mais altas, porém, algo curioso acontecia. A astrologia se infiltrava novamente, disfarçada, não como ciência, mas como parte de um movimento espiritual mais amplo. O século XIX foi fértil em sociedades esotéricas, ordens secretas e clubes onde se discutia desde filosofia oriental até alquimia. Nessas reuniões, mapas astrais voltavam a ser desenhados e interpretações complexas eram trocadas entre membros que buscavam verdades ocultas em um mundo cada vez mais mecânico. A popularidade do espiritismo e do ocultismo ajudou a reabrir espaço para a astrologia. Ela era vista como uma ponte entre o mundo físico e o espiritual, entre o que podia ser medido e o que precisava ser sentido. Para quem se sentia sufocado pelo ritmo frenético das cidades industriais, olhar para o céu e acreditar que havia uma ordem cósmica era reconfortante. Ao mesmo tempo, jornais e revistas começaram a perceber que previsões astrais podiam atrair leitores. Colunas com horóscopos simples, escritos com humor ou romantismo, surgiam em publicações voltadas para mulheres e jovens. Não tinham a complexidade técnica de antigamente, mas funcionavam como pequenas doses de encantamento no meio das notícias sobre política e economia. Enquanto isso, a astronomia avançava a passos largos, enviando telescópios cada vez mais potentes para perscrutar o universo. Descobriam-se novos planetas, luas e fenômenos que pareciam confirmar que o cosmos era mais vasto e impessoal do que qualquer mito sugerira. E, ainda assim, a astrologia sobrevivia, adaptando suas narrativas para incluir essas novas descobertas, como se sempre tivesse sabido que Urano, Netuno e Plutão estavam lá, só esperando para entrar no palco. Essa resiliência era quase cômica. A cada golpe que a ciência dava, a astrologia encontrava um jeito de transformá-lo em enfeite para seu próprio discurso. Não importava se o público já não acreditava nela como ferramenta política ou agrícola. Bastava que acreditasse o suficiente para comprar um almanaque ou marcar uma consulta. No fundo, a astrologia do século XIX já estava se preparando para sua próxima metamorfose. Ela aprendera que não precisava disputar espaço com a ciência. Bastava se instalar no território onde a ciência não queria entrar. O da emoção, do simbolismo e do significado pessoal. E, enquanto o mundo industrial marchava para o futuro, lá estava ela, velha e sorridente, ajustando seu véu de mistério e esperando o momento certo para brilhar novamente. O início do século XX trouxe guerras, avanços tecnológicos inimagináveis e uma avalanche de mudanças culturais. Nesse cenário instável,
a astrologia encontrou mais uma vez um motivo para renascer. O medo e a incerteza sempre foram terreno fértil para quem oferece respostas. E poucas promessas são mais sedutoras do que a de que o universo, de alguma forma, tem um plano para você. As colunas de horóscopo nos jornais, que haviam surgido de forma tímida no século anterior, explodiram em popularidade. Em parte, isso se deveu a um evento específico, a previsão do nascimento da princesa Margaret, irmã da futura rainha Elizabeth II, publicada no Sunday Express em 1930. O artigo fez tanto sucesso que o jornal decidiu incluir horóscopos regularmente, e assim, o formato moderno começou a se consolidar. A astrologia se encaixou perfeitamente na cultura de massa emergente. Revistas femininas, rádios e, mais tarde, programas de televisão começaram a apresentar previsões astrais em formatos simples, fáceis de consumir e com linguagem acessível. A complexidade técnica dos cálculos antigos era, na prática, substituída por frases de impacto, conselhos amorosos e pequenas doses de mistério. Mas havia também um movimento paralelo, mais sério e profundo. Intelectuais ligados ao esoterismo, à psicologia junguiana e a correntes espiritualistas buscavam resgatar a astrologia como ferramenta simbólica de autoconhecimento. Nomes como Dane Rudhyar reinterpretaram o mapa astral como uma espécie de mandala pessoal, onde os planetas e signos representavam forças interiores e não destinos fixos. Essa leitura mais filosófica permitiu que a astrologia se aproximasse de discussões acadêmicas sobre mitologia, simbolismo e inconsciente. Mesmo assim, a tensão com a ciência continuava. Astrônomos e físicos denunciavam abertamente a astrologia como pseudociência, enquanto ela respondia com um sorriso quase condescendente. Afinal, sobrevivera a perseguições religiosas, críticas filosóficas e revoluções tecnológicas. Um punhado de cientistas irritados não seria suficiente para acabar com algo que já atravessara milênios. O fim do século XX e o início do XXI trouxeram a internet, e com ela, uma nova transformação. Sites, blogs e, mais tarde, redes sociais transformaram o horóscopo em conteúdo instantâneo. O acesso gratuito multiplicou o alcance da astrologia, e novos formatos, como vídeos explicativos, memes e aplicativos de mapa astral, conquistaram um público jovem que talvez nunca tivesse aberto um almanaque impresso. Essa popularidade digital teve um efeito curioso. Ao mesmo tempo que tornou a astrologia mais superficial para muitos, também permitiu que interessados mergulhassem em estudos sérios com uma facilidade inédita. Comunidades online de astrólogos, fóruns de discussão e cursos virtuais floresceram, criando um ecossistema onde conviviam previsões cômicas e análises complexas. No fundo, o que se vê é que a astrologia sempre soube mudar de pele para sobreviver. Começou como observação ritual das estrelas, tornou-se ciência de Estado, foi expulsa das universidades, refugiou-se em feiras e salões ocultistas, conquistou espaço na imprensa e agora habita o mundo digital. Tudo isso sem perder sua essência. Oferecer ao ser humano a sensação de que existe uma história maior, escrita nas constelações, e que cada vida é um capítulo dessa narrativa cósmica. E é assim que, depois de milênios, ela chega até nós. Ainda questionada, ainda adorada, ainda viva. Talvez porque, no fundo, todos nós, em algum momento, olhamos para o céu e perguntamos: como fizeram os sumérios, os gregos, os egípcios e os camponeses medievais? O que isso significa para mim? E assim, das planícies poeirentas da Mesopotâmia aos brilhos frios das telas de um smartphone, a astrologia seguiu sua órbita paciente. Sobreviveu a impérios, religiões, guerras e revoluções industriais, adaptando-se como a água que encontra novos caminhos quando o curso muda. Ela foi cálculo, foi oração, foi segredo, foi espetáculo.
e, de alguma forma, continua sendo tudo isso ao mesmo tempo. Talvez a verdadeira força da astrologia nunca tenha estado em prever o futuro, mas sim em oferecer uma narrativa para o presente. Um fio invisível que liga o que sentimos ao que vemos no céu. Ao longo dos séculos, reis e camponeses, filósofos e donas de casa, todos se encontraram sob a mesma cúpula estrelada, buscando ali respostas que talvez sempre tenham estado dentro de si. E agora, enquanto a última palavra desta história se dissolve, eu te convido a imaginar o silêncio da noite em um campo aberto, muito antes de qualquer cidade ou luz artificial. Apenas o céu, escuro e profundo, salpicado de estrelas que piscam como se soubessem mais do que nós. Talvez saibam mesmo, talvez riam, talvez contem histórias que só alguns ainda conseguem ouvir. O resto é com você. Feche os olhos, respire fundo e, se quiser, deixe que essa velha arte caminhe contigo mais um pouco. Quem sabe, entre um sonho e outro, você não ouça o som distante de um astrólogo medieval, sussurrando previsões à luz de uma vela, ou de um sacerdote sumério traçando na areia o mapa de um destino. O céu está lá, sempre esteve, e enquanto houver alguém disposto a olhar para ele com curiosidade, a história da astrologia nunca terá um ponto final. Apenas vírgulas, como as estrelas que pontuam a noite, convidando-nos a continuar lendo. Durma bem. E que os astros, se não puderem guiar, ao menos iluminem o caminho dos seus sonhos.